gente, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Raíra. E no vídeo de hoje eu estou aqui pra falar com vocês sobre as línguas do futuro. Quais são as línguas, qual é a tendência mundial, quais são as línguas que hoje em dia tem mais destaque no cenário internacional e que vale a pena a gente investir nosso dinheirinho e aprender, gente. Pra quem ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido vocês a se inscreverem, clicando no botãozinho aqui embaixo e ativando o sininho de notificação pra vocês poderem receber notificação sobre os meus vídeos, porque ninguém tá recebendo notificação sobre os meus vídeos. Eu não sei o que tá acontecendo neste YouTube. E para além disso também, eu sempre aviso vocês e eu converso mais com vocês, interajo mais com vocês pelo Instagram, que é uma forma mais informal aí de conversar com vocês e tirar dúvidas e mandar direct, etc. Então não deixa de me seguir lá para vocês poderem acompanhar o conteúdo aqui mais de perto. Bom, gente, hoje em dia, assim, é muito importante a gente tentar se destacar de alguma forma aí no nosso currículo, no ambiente profissional e acadêmico, né? E eu acho que aprender línguas é uma coisa essencial para os dias de hoje, assim, a gente não vive mais na bolha, né? Então é importante a gente tentar expandir aí os nossos conhecimentos, não só linguísticos, mas culturais também, né? Então eu separei aqui, gente, através de algumas pesquisas que eu fiz, o top 5 línguas que eu acho que seriam interessantes de abordar aqui e falar com vocês. São línguas aí que podem ter um certo destaque no ambiente profissional do futuro, né? Vamos começar aqui falando sobre o inglês. Eu não coloquei o inglês como top 5, por mais que o inglês seja uma língua muito importante. Por quê, gente? Porque o inglês, hoje em dia, ele já não é nem mais pré-requisito quando você quer trabalhar numa empresa internacional, quando você quer trabalhar numa organização internacional ou até numa empresa, mesmo que seja nacional, muito grande, isso já não é nem mais requisito, isso é quase um perfil obrigatório do candidato. O inglês hoje em dia é uma segunda língua que é extremamente necessária. Então as pessoas, quando você se candidata para cargos assim mais profissionais, eles nem te perguntam mais se você sabe inglês, porque eles já subentendem que você sabe inglês, porque é a língua global, né? É a língua onde você consegue se comunicar com todo mundo, em todo lugar, todo país que você for. A língua que você vai conseguir com mais facilidade se comunicar com as pessoas é o inglês. E falar nisso, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card pra vocês, que é um vídeo ensinando inglês, como você pode aprender inglês sozinho, como você pode aprender inglês em casa. Bom, então vamos lá, gente. A primeira língua que eu separei e que eu acho que é extremamente importante, não só no cenário internacional, mas como para nós brasileiros especificamente, é o espanhol. Por quê, gente? O espanhol, ele é falado por milhões de pessoas ao redor do mundo. A gente tem aí vários países que a língua materna é o espanhol. Então, ele não só se tornou uma língua bem internacional, como também a gente tem que imaginar num contexto mais regional, né? A gente aqui na América Latina, nós somos o único país que fala português. Na nossa volta, é tudo espanhol. Então é muito importante para nós brasileiros termos esse contato com o espanhol, porque a gente está em volta de países que falam espanhol o tempo inteiro, né? Inclusive eu acho que eu tenho até uma crítica pessoal assim em relação ao ensino aqui no Brasil, que é sobre o porquê que a gente não tem um incentivo maior, né, de aprender a língua espanhola aqui no Brasil. E tudo bem que tem a língua espanhola, é ensinada a língua espanhola, mas a gente não vê um incentivo tão grande. Não tem muita gente no Brasil falando espanhol, apesar de ser uma língua tão importante pra gente na questão de relação regional, né, com os outros países aqui em volta. Segunda língua importantíssima, gente. Essa aqui, olha, tipo assim, ela é difícil, mas ela é essencial, que é o mandarim. É uma língua extremamente importante, que tá crescendo assim, ó, de uma forma muito grande. Por quê? Primeiro, nós temos muitos falantes do mandarim, porque a China é um país muito grande, é uma população muito grande. Segundo, que a China tá virando uma potência mundial muito importante, competindo aí com os Estados Unidos, né? Então, a gente aí tá até atualmente vendo essa guerra cambial entre dólar e renminbi, que é a moeda chinesa. A gente está vendo a China tomando um pouco mais de espaço no cenário internacional, ela está crescendo muito comercialmente e o mandarim está se tornando uma língua profissional muito importante. Inclusive aqui no Brasil existem várias empresas chinesas que estão contratando e estão dando melhores salários para profissionais que têm básico ou intermediário em mandarim. A China está crescendo muito, está virando uma parceria econômica aqui para o Brasil muito grande, então é importante investir aí no mandarim, gente. É uma língua que vai crescer muito daqui a um tempo e a China está precisando de profissionais que sejam especializados na língua. Outra língua também que sempre foi importante na realidade, mas hoje em dia também
ela tá crescendo um pouco mais é o francês, né? O francês, ele sempre foi uma língua conhecida aí na área diplomática, né? Porque, enfim, muitos países falam francês e dentro da União Europeia mesmo, o francês é muito falado nessa questão mais nas relações internacionais. Bom, tiveram alguns anos aí em que o francês perdeu um pouco de destaque, mas hoje em dia ele está voltando ao cenário internacional com grande importância porque a gente vê muitos países aí no oeste africano, como por exemplo Senegal, Nigéria, República Democrática do Congo, são alguns países que estão ganhando um pouco mais de destaque econômico e um pouco mais de destaque internacional e são línguas nativas francesas, né? Então lá eles falam muito francês, fora que tem outros milhões de países aí que falam francês também, que estão ganhando mais destaque internacional. A gente tem o Canadá, que uma parte fala francês, a gente tem a França, a Bélgica, enfim. São países que têm muito peso no cenário internacional e que falam o francês. E fora que é uma língua tradicionalmente conhecida, né? Ela é muito famosa, então você ter no seu currículo o conhecimento em francês também acaba enriquecendo um pouco. Outra língua também que eu pesquisei, que tá tendo muita atenção assim no cenário internacional, é o árabe, gente. Por quê? Existem muitos países da língua falante de árabe que estão tendo um maior destaque econômico no cenário internacional. A gente vê aí as maiores empresas aí de petróleo, por exemplo, que é uma grande parte da economia internacional, uma grande movimentação da economia internacional vem da produção de petróleo e muitos produtores de petróleo são árabes. Eu tô dando um exemplo do petróleo para vocês terem um pouco de noção que é algo que movimenta muito, né, a economia internacional e a maior parte das empresas são árabes. Então, o árabe ele tá crescendo muito no mundo dos negócios, né? Então, nessa parte econômica aí, o árabe está se destacando muito. E mais uma vez, assim como o mandarim, os profissionais, como são poucos, não tem muitos falantes de árabe fora dos países árabes, eles acabam, né, dando melhores posições salariais para quem já tem a língua já desenvolvida. Por serem línguas mais difíceis de serem faladas, por serem línguas que não são tão comuns aqui no Ocidente, né? Quando eles encontram profissionais que são especializados nessas línguas, você já ganha um destaque aí na sua carreira, na sua profissão. E o próximo também, gente, o não menos importante, o último, mas não menos importante, é o hindu, que é a língua da Índia. Por que o hindu é tão importante, gente? O Brasil, como vocês sabem, tá naquele bloco regional, naquele bloco econômico chamado BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o Brasil, ele tá estreitando muito as relações econômicas e comerciais com os países dos BRICS. Então a gente vê muita parceria crescendo entre Brasil e Rússia, Brasil China, Brasil Índia, Brasil África do Sul. Então as línguas faladas por esses países aqui no Brasil hoje em dia tá ganhando muito destaque e tá ganhando muita importância. Além disso, a Índia, gente, é um dos países que mais tem falantes no mundo, porque é um país muito grande, tem uma população muito grande. E eu acho que isso está sendo importante para o Brasil, para parcerias comerciais também. Como eu disse para vocês antes, assim como o árabe, assim como o mandarim, quem tem conhecimento nessas línguas que não são tão faladas, a não ser pelos falantes, né, nativos da língua, ganham um reconhecimento profissional muito importante. Pontos importantes que eu queria falar. Eu não estou menosprezando ou diminuindo a importância de línguas como o alemão ou o italiano, por exemplo, que são línguas também muito importantes no cenário internacional. Mas eu queria destacar que essas línguas, elas são mais faladas em contextos regionais. Então, por exemplo, se você quer trabalhar na União Europeia, se você quer trabalhar na Europa, essas línguas elas podem ganhar um destaque maior para você, porque ali tem a Alemanha, que é uma grande economia, tem a Itália, tem a França, né? Eu tô colocando essas posições destas outras línguas que eu falei aqui nesse vídeo em relação ao Brasil. Quais são as línguas que têm um peso maior, que podem ter tendência a ter um peso maior para o Brasil? Mas se você quiser trabalhar na Europa, focando na União Europeia e com países europeus, é lógico que o alemão, o italiano, o francês, eles com certeza dão um peso muito maior, né? Outra coisa também interessante é o português, né, gente? É óbvio que, assim, eu não citei o português aqui porque já é a nossa língua nativa, mas o português hoje em dia está crescendo muito culturalmente. A gente tem aí hoje a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é uma comunidade muito grande e que tem muitos falantes ao redor do mundo. Então, o português,
ele não só está crescendo numa questão linguística, mas como cultural. A CPLP hoje em dia ela busca não só expandir a língua portuguesa, mas como a cultura dos países de língua portuguesa pelo mundo. A gente tem parcerias com o governo chinês, nós temos parcerias com governos europeus para expandir aí a cultura não só de Portugal, né, mas dos países falantes de língua portuguesa. Então, o português, é claro, está crescendo muito, sim, no cenário internacional. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de dar o like aqui para me ajudar e comentar se vocês têm outras curiosidades, outras línguas que vocês acham interessante. Quais línguas vocês gostariam de aprender, que eu também gostaria muito de saber. E é óbvio, não deixem de se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram para vocês poderem acompanhar o conteúdo aqui mais de perto e saber toda vez que eu postar vídeo novo, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!